Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, paz seja convosco, bom dia. Como havia prometido, está aí a nossa primeira lição gravada aqui, transmitida de forma online. A lição 6, Epístola a Tito. Nós já iniciamos o estudo desta epístola, paramos no tópico 2.2, onde está escrito aí contexto. 2.1, destinário, 2.2, destinatário, 2.2, origem da igreja. É daí que nós vamos continuar hoje. Como nós instruímos ali no grupo de WhatsApp, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos postados. Bem, vou fazer uma rápida recapitulação aqui para você. Nessa lição nós temos uma introdução, nós já vimos ela, a visão panorâmica, as informações básicas, o grupo, o autor, o grupo que essa carta pertence, quem escreveu, a data, aproximadamente ali que Paulo escreveu essa carta, o local que Paulo estava quando escreveu, o alvo que Paulo queria atingir, o versículo-chave que tem esta carta e a expressão-chave que ela tem. A fonte utilizada por Paulo para escrever essa carta, os personagens principais que aparecem nela, a ênfase e os destaques que esta carta tem. A característica literária, a relação dela, da carta de Tito, com outros livros do Novo Testamento, no nosso caso aqui, a relação de Tito com 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, e a principal aplicação de Tito para nossas vidas. Nós temos também algumas curiosidades, e aí vocês vão pausando o vídeo aí e vão vendo cada um desses pontos e tópicos que você já perdeu. E Tito em uma sentença. Como é que a gente pode aplicar Tito em um contexto de uma sentença só nas nossas vidas? Nós vimos também no tópico 1.2 aí o esboço dessa carta, de forma simplificada, a carta com 3 capítulos, ela ficaria assim: a defesa da sã doutrina, no capítulo 1 e 2, e no capítulo 3 nós teríamos já o desfrute da sã doutrina e a intenção de Paulo, de forma geral, que era propor a ordem na igreja. E hoje nós daremos continuidade aqui. Então vamos lá. No contexto, tópico 2.1, destinatário. Quem é o destinatário dessa carta? Como já falei anteriormente, essa carta é escrita de Paulo para Tito. Tito é um jovem pastor que havia se convertido ao evangelho através da pregação de Paulo, e assim como Timóteo, Tito era jovem e também novo na fé. O Paulo gostava muito de Timóteo, gostava muito de Tito e os consideravam como filhos na fé, porque eles se converteram através da sua pregação e também porque eles se tornaram amigos próximos, tanto Timóteo com Paulo quanto Tito com Paulo. E o Paulo sente até uma responsabilidade aí por esses meninos para ajudá-los no início das suas caminhadas. Vocês sabem que Paulo ele era muito estudado, então ele era muito maduro, ele era uma pessoa super capacitada. E no primeiro momento da história aí, do cristianismo, nós devemos lembrar que o Tito e o Timóteo não tinham um seminário para irem se preparar como é nos nossos dias. Lá eles se convertiam, demonstravam talento, dom, o chamado, e iam para o campo trabalhar. Não tinha negócio de muito preparo, não. O preparo era na prática mesmo. Pegando Tito e Timóteo, dá para perceber, lendo a primeira e a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo e lendo a carta que Paulo escreve a Tito, dá para perceber que os dois são jovens, mas que o Tito parece ser mais velho do que o Timóteo, e o Timóteo tem aquela problemática
de sua enfermidade no intestino, que alguns estudiosos apontam até ser uma gastrite que fazia com que ele sentisse fortes dores. E Paulo instruía até na época lá a tomar vinho por conta disso. Os historiadores dizem que eles misturavam água com vinho de forma medicinal, como hoje a gente, né, faz com vinagre, com bicarbonato e com tantas outras coisas assim. De onde é que vêm esses irmãos, esses cretenses? Esses cretenses, eles estavam em Jerusalém, quando no episódio da descida do Espírito Santo, eles foram convertidos por meio do sermão de Pedro, quando no final da descida do Espírito Santo ali, ele prega a palavra, de sorte que ele admira todos os seus ouvintes, porque ele era um galileu, pobre, pescador. As pessoas naquela época pobres dificilmente tinham auxílio ou direito de estudar, não tinham condições para isso, a educação era mais para os nobres. E o Pedro fala na língua daquelas pessoas, né? Diversas pessoas estavam ali. Vocês devem lembrar que era a festa de Pentecostes, e na festa de Pentecostes, Jerusalém ia para mais de 2 milhões de pessoas. Veja que 2 milhões de pessoas numa cidade, imagina o vucu-vucu que não fica. E ali tinha pessoas de todo tipo de nação. E Pedro falou nas línguas daquelas pessoas, foi pregando e falando na língua delas. E o pessoal achou até que ele estava bêbado, que não estava entendendo direito. E aí ele usa da circunstância para pregar o evangelho. Aí essas pessoas que levantam a mão, alguns deles são cretenses e voltam para Creta. E quando voltam para Creta, posteriormente o apóstolo Paulo, com o auxílio de alguns irmãos, estabelece a igreja ali. E agora o Tito é responsável dessa igreja, responsável ali por colocar ordem, por auxiliar aquelas pessoas, por pastoreá-los. O tópico 2.3, na lição aí, nós vamos ver que há um propósito de Paulo para Tito, né? Então, o propósito é mostrar a Tito que há necessidade de uma boa ordem na igreja. Ou seja, observe que quando a gente tem um ambiente organizado, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, em casa, a gente ama. É muito bom ter uma organização nesses lugares. Chegar em casa, as coisas estão tudo ordenadas, você encontra facilmente. No trabalho, você sabe onde está toda a sua documentação, todos os papéis, todos os seus maquinários. Na igreja deve ser da mesma forma. A igreja também tem diretoria, a igreja tem líderes ministeriais, a igreja tem os diáconos, tem cada um dos membros que deve funcionar como uma formiguinha mesmo, como uma engrenagem desta máquina chamada igreja, essa máquina viva, essa célula viva, né? E precisa de organização, precisa de ordem. O culto ao Senhor e tudo relacionado à igreja não pode ser de qualquer jeito. O Paulo e todos os outros apóstolos deixam isso bem claro. Também há um outro propósito de Paulo para escrever esta carta a Tito, que através dela o Paulo marca, além de dar todas as instruções para tantas outras coisas que a gente vai ver a seguir, o Paulo ele marca o encontro com Tito. Ele diz a Tito que eles provavelmente se encontrarão, ou deveriam se encontrar na cidade de Nicópolis, porque Paulo havia decidido passar o inverno ali. Vocês devem bem lembrar que o inverno de Jerusalém era inverno cruel, né? Era inverno mesmo. Bem, aí nós temos aqui a informação, a instrução de Tito para hoje. A carta de Tito nos ensina que precisamos entender a necessidade de organizarmos bem as nossas igrejas para melhor servir ao Senhor. Como disse, assim como todos os outros ambientes precisam de organização, a igreja também. No tópico 3, nós temos o conteúdo
Nós temos aí a tarefa de Tito, que deve ser o dever e um desafio. Vamos lá. O Paulo dá a ele o dever, por ordem as coisas restantes, e constituir presbítero nas cidades vizinhas. Ali, próximo a Creta, também deveria ter congregações ou outras igrejas, e Paulo dá a Tito a incumbência de estabelecer liderança nessas igrejas ou congregações. Talvez ainda não assim denominada, mas acredito que em todas as igrejas ali, em todas as casas onde funcionava, eles ainda não tinham isso bem definido, o que é igreja e o que é congregação. Hoje a gente entende por congregação aquele trabalho que se iniciou e ainda não foi organizado como igreja, ou às vezes pelo número de pessoas. A igreja, ela às vezes já se organiza com 20 membros, com 30 membros, com 50 membros, enfim. A congregação precisa passar por um concílio para ser instituída igreja. Senão, ela é uma congregação filiada a alguma igreja. Então, nessa época ainda não tinha isso bem definido. Às vezes acontece de que um trabalho para as igrejas que fundam seus próprios trabalhos, né? Começam com uma congregação, depois elas próprias se estabelecem igrejas. A denominação batista é diferente nesse aspecto. Não vou falar pelas outras, vou falar pela nossa aqui. A gente, por exemplo, nós temos a igreja e queremos fundar uma congregação. Então a gente abre um ponto de pregação em um lugar, ali se organiza cultos, estudo bíblico, e vai. E esta congregação é de responsabilidade dessa nossa igreja, como se fosse um filho que está ali trabalhando. Chega um determinado momento que a gente vai lá e emancipa esse filho, ou seja, dá a ele a autoridade de andar com suas próprias pernas. Nesse caso, a congregação seria organizada em igreja. E então seria uma igreja agora e deixaria de ser congregação. Na prática, era como se fosse aqui na igreja da Ilha das Flores, a gente colocasse um ponto de pregação online, aqui nesse morro aqui. Esqueci o nome aqui. Vamos chamar de Conceição, por exemplo. Morro da Conceição ali. Sagrada Família, pronto. Uma congregação em Sagrada Família. Aí ia evoluindo, crescendo, dando certo ali. Daqui a pouco a gente emancipava, dando a ela a autoridade de ser igreja, de se organizar como igreja. A gente organizaria um concílio e essa congregação passaria a ser uma igreja. Então ficaria a primeira igreja batista em Sagrada Família. Muito bem. Então Tito tinha a obrigação, tinha esse dever de estabelecer os líderes nesses lugares. Mas ele também tinha um desafio. Qual era o desafio de Tito? Calar os falsos mestres. Naquela época, o Paulo, Pedro, todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos, todos aqueles que se colocaram à disposição para trabalhar no reino, sofreram com os falsos ensinos dos falsos mestres. Eles eram pessoas difíceis de lidar, eram pessoas que sempre se colocavam contrárias à palavra de Deus, porque rejeitavam o ministério de Jesus. E Paulo foi específico a Tito, mandando que ele calasse essas pessoas. No original, até o texto fala em amordaçá-los, mas é no sentido mesmo de calar. E como que se cala a mentira? Com a verdade. No nosso caso, a verdade da palavra, a verdade do Evangelho. Esses tópicos aqui, o tópico 3.2, vai trazer aqui o perfil da liderança aqui. Vai trazer o perfil da liderança. Tal como em 1 Timóteo, Paulo orientou o apóstolo Tito a constituir liderança local por meio de supervisores. Ele ia estabelecer ali pessoas responsáveis por liderar aquelas igrejas, por supervisionar aquelas igrejas.
O tópico 3.3 vai falar do pastoreio da igreja. O apóstolo Paulo preocupava-se com algumas classes de pessoas na igreja e orientou Tito a tratá-las com atenção. Qual eram essas classes? Paulo falou dos irmãos mais velhos, dos idosos. Aí ele disse, olha, Tito, trate eles como se fossem seus pais. Ele falou das irmãs mais velhas, das idosas, trate como se fossem suas mães. Os jovens, os moços e as moças, trate como se fossem seus irmãos. Ou seja, trate as classes da igreja como se fossem seus próprios parentes. E ele fala também dos servos, de como deveria tratar os servos ou os escravos, as pessoas em geral. Ou seja, o pastor é aquela pessoa que precisa lidar bem com todos, conhecer todos. O pastor tem um olhar de águia para que ele possa ter sua igreja, sua membresia em suas mãos. O pastor sabe com que ele pode contar determinadas coisas, sabe o que ele pode dar determinada missão, sabe o que é que ele pode pedir tal coisa ou não, a quem deve, a quem não deve. Era como se Paulo tivesse instruindo Tito a fazer isso. Olha, mapeie essas pessoas, percebam quem são, coloque elas em cargos para liderar, se hoje seriam os ministérios, e saiba como tratar cada um deles. Aqui no tópico 3.4 nós temos um resumo teológico da carta. A carta tem 3 capítulos, e nesses 3 capítulos nós podemos dividir assim. O Paulo vai tratar acerca da consciência do chamado com Tito, mas que serve para todos nós. Ele está falando para toda a igreja. Sobre a posição, ele está falando, olha, você é servo, apóstolo, é aquele que serve, aquele que é enviado. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Aquele que é enviado aqui, aquele que é enviado a levar as boas novas de Jesus, ou seja, o evangelho de Jesus. Qual a função do servo, do apóstolo? Promover a fé, promover o conhecimento. Qual é a garantia de quem faz isso? É a vida eterna. Qual é a consequência disso? A consequência é acrescentarmos a nossa fé, sermos agraciados pela graça de Deus, sentirmos a paz que só Cristo Jesus pode nos proporcionar. E como é que deve ser o comportamento do cristão? No capítulo 2 ele vai discorrer sobre isso. Olha, o cristão precisa ter um modo de vida cristã diferenciado das pessoas. Como é esse modo de vida cristã? O cristão ele renega a impiedade, ele deve renegar as paixões mundanas, ele deve viver com sensatez, viver com justiça, viver com piedade. Uma vida cristã é uma vida de renúncias, de sacrifícios humanos. Por quê? Porque nós temos uma natureza humana que tem uma tendência totalmente contrária à vontade de Deus. E eu e vocês precisamos renegar essa impiedade, renegar essas paixões, vivendo de forma sensata, vivendo de forma justa e piedosa. Qual é a expectativa do cristão? A bendita esperança, a manifestação da glória de Deus. Quem é que não quer ter a glória de Deus manifesta em sua vida? Só uma pessoa que ainda não entendeu o propósito de Cristo. E Cristo fez uma obra em nós. Ele remiu-nos da iniquidade, da impiedade. Ele purificou-nos para si e ele fez-nos zelosos de boas obras. E no capítulo 3 ele fala da convicção da salvação, nos lembrando quem éramos, quem nos transformou, como fomos transformados e quem agora nós somos. Esse é um resumo teológico deste capítulo 3, ou do capítulo 3, não, de todos os 3 capítulos da carta de Paulo a Tito. Nós vamos ter aí também, no tópico 3.5, a fala sobre os falsos mestres. Pois já no início da carta o apóstolo Paulo aponta a presença de muitos falsos mestres nesta igreja em Creta.
E esses falsos mestres, eles têm um perfil. Olha só, eles eram pessoas insubordinadas, não respeitavam a liderança, nem os ensinamentos da palavra. Eles eram pauradores frívolos, eles viviam falando coisas sem importância. Pauradores frívolos são pessoas que falam, sem importância alguma, usando de linguagem impressionante para impressionar os ouvintes. Mas a mensagem deles tem pouca ou nenhuma solidez ou verdade, que no caso do primeiro século era sempre contra as verdades da doutrina cristã. Um perfil deles também é que eles eram enganadores. Eles enganavam pela eloquência vazia. Eles tinham uma eloquência, assim, uma forma de falar bonita, mas no final da história eles eram enganadores. Eles também eram impuros, porque tudo que faziam não tinha um valor para Deus, pois a mente e a consciência dessas pessoas estavam totalmente corrompidas. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, mas com a mente no pecado, com desejo de viver uma vida impura? Pois é, essas pessoas não agradam ao Senhor. E eles eram também abomináveis. Eles causavam horror e nojo a Deus, tornando-se algo abominável aos olhos do Senhor. E também eles eram muito, muito desobedientes. Eles não se submetiam a determinado ensino e levavam a vida de modo totalmente desobediente, desordenada, desenfreada. Os desobedientes estão reprovados diante de Deus. Eu já até disse em aulas anteriores que algo interessante. Eu disse que na aula anterior até que eu falei, lá em Deuteronômio, a gente percebe claramente que a palavra, meu Deus, o fator, não o fator, esqueci a palavra que eu queria usar. Ou seja, vamos usar o fator determinante para uma vida abençoada é a obediência. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, seja obediente ao Senhor. O que é ser obediente ao Senhor? Seguir a palavra. Seguir a orientação da sua liderança. Todas as orientações que eu dou para vocês é para o bem. É igual vocês fazem com os filhos de vocês. Vocês não dão orientações para os filhos de vocês quebrarem a cara. Às vezes vocês até deixam eles quebrarem a cara para eles verem que vocês estavam certos. A mesma coisa eu faço. A orientação que o pastor dá é sempre a orientação pautada naquilo que ele entende que o Senhor orienta. Por isso que eu sempre digo que pastor é uma bênção de Deus para nós, porque é aquela pessoa que não é nada nosso, não é parente nenhum nosso, mas está ali, sempre pronto a nos abençoar quando precisamos. E aqui nós temos uma outra informação interessante. No tópico B, o que fazem os falsos mestres? O que é que eles faziam? Eles pervertiam casas inteiras, eles se infiltravam na casa dos membros e disseminavam heresias, fazendo com que as famílias saíssem, se desviassem, acontecesse a apostasia. Eles também ensinavam o que não devia, ficavam ensinando falsos ensinos, pregando palavras torpes, não se preocupavam em pregar a palavra de Deus, mas o próprio ensino deles. Eles também diziam falsamente conhecer a Deus. Quem conhece a Deus prega a palavra de Deus, O apóstolo Paulo até fala que não basta professar conhecer o Senhor, é preciso demonstrar que conhece a Cristo, pelas boas obras, pelos gestos, pelas práticas. Porque Jesus, ele demonstrava conhecer a Deus com as ações dele. Uma outra coisa interessante é que Paulo, como eu disse anteriormente, deu a tarefa para Tito de calar esses homens e de repreendê-los severamente. Paulo disse que era para ele ser o pulso firme. E como que se cala a mentira? Com a verdade.
Há aí também uma aplicação de título para hoje. A graça de Deus nos purifica totalmente, de modo que somos redimidos de toda forma de desobediência e transformados em tesouro exclusivo de Cristo, cheios de zelo pelos feitos que são excelentes. Ou seja, a graça de Deus nos purifica totalmente. Ela não nos purifica em alguns aspectos da nossa vida. Quando a gente é alcançado pela graça, ela nos purifica totalmente, de modo que somos redimidos de toda forma de desobediência. E quando somos redimidos de toda forma de desobediência, nós somos transformados em tesouro exclusivo de Cristo. Você é um tesouro exclusivo de Cristo, cheio de zelo pelos feitos que são excelentes. Você deve ser cheio de zelo pela palavra, pela obra do Senhor. Nesta carta, nós também percebemos Cristo nela. A obra divina e redentora de Cristo é lindamente expressa aqui em Tito, quando Paulo diz o seguinte, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Consegue perceber, meu irmão? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. É ou não é uma obra divina e redentora, lindamente expressa? Você é essa pessoa. Você faz parte desse povo que Jesus tomou com seu sacrifício, purificou e fez de você um povo seu, um povo dele, um povo de Cristo. Agora seja zeloso e demonstre o seu zelo pela obra de Cristo com suas boas obras. Olha, nós temos uma mensagem de Tito para hoje também. Assim como Jesus, não tenhamos receio de ir contra a vontade do mundo pelo bem da Igreja de Cristo. Olha só, eu já disse para vocês que toda autoridade foi instituída por Deus e que nós devemos obedecer às autoridades. Você só não deve obedecer à autoridade quando acontecer uma coisa. O quê? Quando a ordem da autoridade confrontasse com a ordem divina. Vou dar um exemplo. Se a Bíblia dissesse que em qualquer caso de epidemia, pandemia, ou em qualquer circunstância da vida, pudesse acontecer o que acontecesse, a gente jamais abandonasse o culto no templo. Jamais a gente deixasse de cultuar no templo. Vocês podem ter certeza que eu estaria agora lá na igreja, dando essa aula e não aqui. Porque aí a ordem humana de a gente estar em quarentena estaria confrontando com a ordem divina. Não é verdade? Pois bem, só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai nos ensinar que nós somos a igreja e onde nós estivermos, a igreja estará, porque o Espírito Santo está em nós. E se o Espírito está em nós, onde estivermos, podemos prestar um culto ao Senhor. O Espírito só não está onde habita o pecado. O Espírito só não está onde há desobediência. O Espírito só não está onde as pessoas querem viver longe de Deus. O Espírito do Senhor, ele é tremendo, ele nos impulsiona para Deus, ele nos leva de volta para Deus. Portanto, fiquem atentos. Louve ao Senhor, adore ao Senhor em casa, pois em casa é onde começa o culto. O culto ao Senhor não começa na igreja. Na igreja ele continua. O culto ao Senhor começa em casa. Veja
há quanto tempo eu tenho dito isso. E quero concluir a lição dizendo o seguinte: Tito nos mostra como organizar e manter o padrão bíblico de estrutura da igreja. Essa carta nos mostra como devemos ter e ser como igreja. Uma igreja organizada. Por exemplo, nossa igreja é uma igreja pequena, mas porque é uma igreja pequena não precisa ser uma igreja desorganizada. Uma igreja que todos se abraçam, que todos se ajudam, que todos se comunicam, que todos entendem que são uma engrenagem numa máquina, que todos são uma formiguinha que precisa uma da outra. Que Deus assim nos abençoe. E agora, nos faça entender, toda essa lição. Eu quero ver se vocês estudaram bem mesmo a carta de Paulo para Tito. Vamos fazer aquela dinâmica que eu batizei de bereanos. Quem eram os bereanos? Os bereanos eram os irmãos da cidade de Bereia que sempre tinham o costume de abrir as escrituras para ver se aquilo que eles estavam ouvindo dos apóstolos realmente vinha das escrituras. Então, o mesmo nós vamos fazer aqui. Por isso que eu batizei a dinâmica como bereanos. Vou fazer para vocês algumas perguntas sobre a carta a Tito. Vamos para a primeira pergunta. Onde Tito estava quando Paulo escreveu para ele? Onde é que Tito estava quando Paulo escreveu? Estava na Dalmácia, em Icônio, Listra ou Creta? Tempo. Estava em Creta? Muito bem. Pergunta número 2. Os cretenses tinham que tipo de fama? Eles eram amorosos e pacientes, mentirosos, maus e glutões, preguiçosos, maus e injustos ou piedosos e valentes? Os cretenses tinham que tipo de fama? Responda. Tempo. Resposta B. Mentirosos, maus e glutões preguiçosos. Está lá em Tito 1,12. Até um dos próprios mestres deles falaram isso. Tópico 3, pergunta número 3. Paulo diz a Tito, em seu ensino mostre o quê? Dureza e rigor, paciência e amor, integridade e sobriedade ou amor e cuidado? Tempo. Integridade e sobriedade. Muito bem. Pergunta número 4. Paulo dá conselhos a Tito de como advertir ou ensinar quais pessoas no capítulo 2 da carta. Lá no capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 9, Paulo fala sobre dar instruções ou ensinar a que grupo de pessoas aí? Os presbíteros e obreiros, aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas e escravos, a jovens e novos convertidos, ou jovens e novos convertidos, ou somente a mulheres mais velhas? Tempo. Isso, homens mais velhos e mulheres mais velhas e escravos. Muito bem, você leu mesmo a carta, hein? Pergunta número 5. Em que cidade Paulo pediu que Tito fosse ao seu encontro? Em Nicópolis, Sardes, Creta ou Dalmácia? Tempo. Muito bem, em Nicópolis. Sexta pergunta. A viagem de quem Paulo solicitou a Tito dar assistência? Um dia Paulo disse, ô Tito, dê assistência à viagem de fulano e ciclano para mim aí, por favor. A qual desses irmãos? A Ártema e Tíquico? A Carpo e Mileto? Zenas e Apolo? Ou Apolo e Áquila? Tempo. Zenas e Apolo. Sétima pergunta. Qual é a afirmação verdadeira? Preste bem atenção que é muito parecida às questões. Letra A. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. B.
Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes tudo é puro. C. Para os puros, todas as coisas são impuras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. D. Para os puros, algumas coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nem tudo é puro. Qual dessas alternativas é a certa? Tempo. Pim. Letra A. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Está lá em Tito 1,15. Oitava pergunta. Paulo orienta Tito a falar de acordo com a sã doutrina, com o bom senso, a lei judaica ou com sua própria consciência? Tempo. A sã doutrina, muito bem. 9. Quem Paulo disse que poderia orientar as mulheres mais jovens? As irmãs mais velhas delas? As mulheres mais velhas da igreja? As profetisas ou as amigas delas? Tempo. Muito bem, as mulheres mais velhas da igreja. E última pergunta. Na saudação final, Paulo disse que todos que estavam com ele... O que Paulo disse? Que estavam perguntando por Tito? Estavam pedindo oração a ele? Estavam enviando-lhe saudações? Ou estavam mandando recado para a igreja? Tempo. Muito bem, estavam enviando-lhe saudações. Meus queridos, isso quer dizer que chegamos ao fim da nossa 6ª lição. Dever de casa para essa semana. Esteja em constante oração. Lembre-se que daqui a pouco, meio-dia, nós temos que orar na nossa campanha dos batistas brasileiros, em função deste momento que estamos vivendo, por todos os profissionais, as pessoas infectadas, seus parentes, a que Deus derrame a sua graça e a sua mão poderosa seja estendida sobre a terra. Às 18 horas, novamente. Durante a semana, gostaria que vocês estudassem a lição 7. E a lição 7 nós vamos estudar a carta de Paulo a Filemon. Minha orientação continua a mesma. Leia essa carta todos os dias. É uma carta pequena, então vai ser tranquilo vocês lerem. Quando chegar no dia da nossa lição aqui, você já vai estar com ela bem introjetada e essas 10 questões aqui vocês vão acertar todas. Muito obrigado, fiquem na paz do mestre. Olha, eu vou continuar online aqui, para depois que vocês assistirem, ou vocês podem ir assistindo e pausando, vocês vão fazendo comentários aí, perguntando, e eu estarei aqui online para interagir com vocês. Um grande abraço, fiquem na paz do mestre e até a próxima.